A cantora Anitta revelou que foi diagnosticada com um vírus conhecido como Epstein-Barr, conhecido como causador da doença do beijo. Essa transmissão da mononucleose infecciosa se dá através da saliva. Apesar desse nome popular, não é apenas pelo beijo que a transmissão acontece, mas no compartilhamento de objetos como escova de dente, talheres, que são compartilhados com facilidade, com uma pessoa, claro, infectada. Para entender o que significa, como funciona esse vírus e as consequências, eu vou conversar agora com o infectologista do Hospital Moriá, o Dr. Luiz Alves. Doutor, uma ótima noite, muito obrigado por conversar conosco. Olá, boa noite, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Doutor, para levar essa explicação para o nosso público, eu quero começar realmente de fato por início. O que é esse vírus? O Epstein-Barr vírus, né? Ele é um vírus da família do herpes vírus, né? Um vírus muito comum. Tem uma estimativa aí de que 90% a 95% da população já tenha tido contato, né, com esse vírus ao longo da vida, né? Esse vírus, ele, como qualquer outra virose, ele causa uma doença febril, pode ter uma faringite, né, aquela dor de garganta, a presença de gânglios também é bem comum, aquela famosa íngua, né, que tem no pescoço, principalmente retroauricular, e pode causar outros sintomas também, como racho cutâneo, uma hepatite leve. Em casos raros, pode levar a um quadro de doença mais grave, com sintoma neurológico e aumento do baço, por exemplo. Doutor, quando a gente olha para essa parte neurológica, também todas as reportagens, inclusive na fala da própria cantora, se investigava a possibilidade de uma ligação com esclerose múltipla. Não há praticamente uma ligação direta, mas indícios que isso pode ser um fator causador, mas não único. Só para quem está em casa também entender esse processo. O vírus do Epstein-Barr, ele tem sido associado a diversas doenças, né? A primeira doença que ele foi associado foi ao linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin. E saiu um estudo recentemente também falando da associação do Epstein-Barr com a esclerose múltipla. Seria um fator de risco para a esclerose múltipla. Mas esses estudos que envolvem o Epstein-Barr vírus e outras doenças, eles são um pouco difíceis de se fazer, porque, como eu disse antes, a maior parte da população já teve contato com esse vírus, cerca de 90% a 95%. Então, quando você vai fazer um estudo, né, sobre a relação do Epstein-Barr com alguma outra doença, a grande carga de doença na população, ele pode afetar o resultado do estudo. No início do ano, por exemplo, saiu um estudo relacionando a infecção prévia do Epstein-Barr vírus com o desenvolvimento de Alzheimer. Então, para linfoma, né, a infecção prévia por Epstein-Barr pode ser um fator de risco do desenvolvimento da doença. Assim como para a esclerose múltipla, pode ser um fator de risco. Não é um fator determinante. O que eu quero dizer? Se eu tive contato com o Epstein-Barr, eu desenvolverei a esclerose múltipla. Não é isso. Ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Doutor, depois do caso dessa infecção, quando a gente já analisa os sintomas aparecendo, como é feito o tratamento em relação a isso? E se é uma cura definitiva ou também, se é muito parecido com a herpes, há aquele ato de ficar incubado no corpo, em alguns outros momentos, os sintomas voltando a aparecer? Como que é feito esse manejamento? O Epstein-Barr, ele não tem um tratamento definitivo, né? Por exemplo, para herpes simples, herpes zoster, né, existe o aciclovir, que é um antiviral, que ele é eficaz no tratamento dessas condições. Enquanto que no Epstein-Barr não existe um tratamento medicamentoso específico, tratamento de suporte. Vale lembrar que nas crianças, por exemplo, só 10% vão desenvolver sintomas. Nos adultos, uma maior taxa de pessoas vai desenvolver sintomas, geralmente são sintomas leves. Então, o tratamento é feito com sintomáticos, são medicações para controlar dor e febre, por exemplo. Doutor, isso segue ao longo da vida? Porque eu vi também que há uma diferença quando você tem contato com o vírus na infância e numa fase mais adulta, em relação justamente ao manejamento e como o corpo lida com essa situação. O que existe, assim, não tem muita diferença em relação ao tempo de contágio, né? Assim, o pico de incidência do contágio é entre 15 e 25 anos. A diferença maior é que os casos que ocorrem na infância tendem a ser mais leves, né? E a partir do momento
o organismo teve contato com esse vírus, há produção de anticorpo e o vírus é controlado. Em algumas situações, né, a pessoa pode ter uma doença, uma condição que diminua, né, a força do sistema imunológico, esse vírus ele pode reativar. Doutor, quando a gente olha para esse processo e aquilo que foi localizado, que foi divulgado até agora, em relação ao medicamento, isso que o senhor citou, mas quando o nome popular, ele realmente chega nas pessoas com uma facilidade, como a doença do beijo. A gente abriu essa entrevista falando que não necessariamente essa é a única forma de transmissão. O compartilhamento é também uma via. Isso, o compartilhamento também é uma via. Esse vírus, né, ele tem tropismo pela via aérea superior, ou seja, né, ele vai se replicar na nossa via aérea superior, então, através do beijo, né, você vai ter uma concentração grande de vírus e pode transmitir para outra pessoa. Como você disse no início do quadro, né, compartilhamento de escova de dente, de talheres, isso também pode levar à transmissão da doença. Doutor, pode ser que a pessoa passe anos e praticamente uma vida sem ter os sintomas e sem saber que tem a doença? O mais comum é que a pessoa tenha contato com o vírus e não apresente nada, né? Por exemplo, de 90% a 95% da população já teve contato. Das crianças, só 10% vão desenvolver sintomas. Não lembro o dado agora das pessoas adultas, mas eu acredito que cerca de 70% a 60% seguramente não vão apresentar sintomas. Vai ter uma infecção assintomática, ou seja, eu tive contato com o vírus e não vou desenvolver nenhum sintoma. Doutor, quando a gente tem uma personalidade tão popular como é a Anitta, a gente sabe que algumas coisas vão reverberando, principalmente quando a gente fala de um diagnóstico. E o senhor acredita que há uma necessidade das pessoas em relação a essa forma de contaminação, como o senhor também nos informou, e esse fato do desenvolvimento de sintoma não ser sempre assim tão parecido e tão visível, colocar esse tipo de solicitação quando for ao médico, fazer exames de rotina, ou só no caso de percepção de algo muito fora do comum? Não existe, né, uma necessidade do diagnóstico etiológico, né, na maioria dos casos. Existem alguns casos, claro, que a gente vai precisar fazer o diagnóstico, que são daquelas pessoas com doença mais grave, que requerem internação. Até porque essa manifestação ela é muito comum de outros vírus. Por exemplo, a doença se chama mononucleose infecciosa. Mas também existe um outro termo que a gente dá, que chama síndrome da mono-like, ou seja, a síndrome parecida com a mononucleose infecciosa, que outros vírus podem causar. Vírus herpes tipo 6, tipo 7, citomegalovírus, a infecção aguda pelo HIV também pode desenvolver esses sintomas parecidos. Então, quando o paciente tem uma condição mais grave, que requer internação, que precisa fazer o diagnóstico etiológico, aí sim há indicação de fazer a pesquisa do agente etiológico para saber se é mesmo Epstein-Barr ou se pode ser outro agente envolvido nessa infecção. De maneira geral, para a população, não é necessário. Doutor, eu vi um dado que me chamou na reportagem, quando fala em relação ao grupo que passa por esse processo, recebe o diagnóstico e teve contato com o vírus, isso acontece numa faixa ali dos 20 até os 35 anos. É realmente uma fase mais ativa, onde esse tipo de compartilhamento, ele acontece com um pouco mais de facilidade, por isso essa camada é apontada, ou também vai dependendo de como cada estudo foi feito para achar um grupo específico? Não, assim, as doenças infecto-contagiosas, elas representam muito bem os fatores de risco, né, associados a certa condição. Por exemplo, no caso da monkeypox, né, através de estudos epidemiológicos, né, você percebe que o pico de incidência se dá em determinada faixa etária com determinado comportamento, né? Isso reflete muito o modo de transmissão da doença. O pico de incidência dessa doença estar entre 15 e 25 anos realmente reflete essa maior interação social, né? Essa maior possibilidade de transmissão entre as pessoas devido ao comportamento dessa população. Doutor Luiz, foi um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco, explicar um pouco desse vírus, como ele age no nosso corpo e também as medidas que são necessárias para evitar esse contágio. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, foi um prazer. Até mais. Até. Uai, seu app de vídeos curtos.